Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma aula de astronomia e hoje nós iremos investigar uma área muito interessante, né, que é a astrofotografia, que é a fotografia do céu, e que nós iremos aprender algumas técnicas e as informações necessárias para tal, né? Inicialmente, a gente tem que lembrar que a fotografia teve uma evolução, né? Desde o século XVII, por exemplo, já se conhecia a câmara escura, né, onde se projetava a luz em um material, né, translúcido e poderia se desenhar. Então havia até uma técnica de desenhos, né, no século XVII usando essa projeção. Mais adiante, né, já no século XIX, apareceu a fotografia, né, onde você usava películas, né, ou placas com material químico, né, para projetar a imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aqui em cima é a primeira foto que se tem conhecimento, né, de 1826. Então, nessa época já se conhecia essa projeção, e ela foi usada depois para a astronomia, né? E nós estamos agora na terceira geração, digamos assim, onde a fotografia é digital, onde se projeta uma imagem do mesmo jeito que a câmara escura, só que você projeta sobre dispositivos eletrônicos, né? Esses aqui são chips, que através do efeito fotoelétrico ele recebe luz e transforma em pequenas correntes que são digitalizadas, né? Então, na astronomia a gente utiliza muitas dessas técnicas. Agora, temos que lembrar que nós temos um registro natural. O registro natural é nos nossos olhos, né? Quando a luz penetra nos nossos olhos, passa por um sistema de lentes, né, que joga sobre a retina, existem nervos que captam e jogam para o cérebro. No seu cérebro fica registrado a cada momento uma foto, né? Então, ali a ótica funciona. Então, o esquema do nosso olho é projetar imagens que podem ser interpretadas pelo cérebro. E o que se faz na ótica, nessa ótica, é imitar o que a natureza fez através de lentes. Nós temos basicamente dois tipos de lentes, lentes convergentes e lentes divergentes. As convergentes elas são mais gordinhas aqui no meio do que na extremidade. Não. Qualquer tipo desse aqui é convergente porque ela é mais espessa no meio do que na extremidade. Se ela for mais fina no meio do que na extremidade, vai ser uma lente divergente. Combinando essas lentes, a gente pode fazer instrumentos que imitam, né, a visão humana e que são capazes de registrar, não no nosso cérebro, mas em dispositivos muito mais fixos, né, que gravam por mais tempos. Então a gente usa lentes, e essas lentes, como elas refletem e refratam a luz, né, elas usam leis da física e, consequentemente, a matemática, né? A nossa visão humana tem um limite. Existe um limite visual para o olho humano. Basicamente, dois tipos de limites. Limite na frequência e limite na distância. O limite na frequência é que os nossos olhos só conseguem enxergar determinada faixa do espectro, né? Nós sabemos que a luz é uma ondulação, e essa ondulação tem um comprimento, né, de 400 até 700 nanômetros, né, nós conseguimos perceber a visão. Fora dessa faixa não conseguimos, então nós temos esse limite. Além disso, tem o limite da distância, né? Nós não enxergamos infinitamente, né? Nós enxergamos até determinado limite. Se você tiver a 1 metro, mais ou menos, você consegue enxergar 0,3 milímetros. Esse limite é de cerca de 60 segundos de arco ou 1 minuto de arco, né? Então, esse limite da visão forçou o homem a criar equipamentos, né, para enxergar melhor, né? Então, nós só conseguimos enxergar, por exemplo, até 5 quilômetros até o horizonte, né? Então, essa limitação forçou a criação de novos materiais, que nós iremos ver. A câmara escura, por exemplo, que foi a primeira, ela começou a ser analisada a seguir, ela foi analisada matematicamente, né? Então, se você considerar aqui um corpo, né, de tamanho O, né, quando bate nesse orifício, projeta um tamanho I, né, ele está a uma distância P e o tamanho da caixa, P'. Então, se você olhar para isso aqui, são triângulos, né? Então, esses triângulos aqui, eles seguem uma norma matemática, né? A relação esse está para esse, do mesmo jeito que esse está para esse. A mesma coisa que vale, né, e que valeu para os antigos, como nessa foto aqui, né, do século XVII,
Eles usavam essas mesmas relações matemáticas, são utilizadas hoje em dia em equipamentos modernos. Se você quiser tirar uma foto de uma galáxia, você vai ter que ter um poder de resolução, né, apropriado, ou numa câmera, ou então num telescópio, mas isso terá que ser feito usando as mesmas relações matemáticas que se usava no século XVII. Existe uma relação entre a visão natural e a artificial. Qual seria melhor? A natural ou a artificial? Ora, no olho humano, nós temos algumas vantagens, né? Nós conseguimos enxergar, por exemplo, em 3D, né? Temos dois olhos, não um só, né? Mas as câmeras têm algumas vantagens que o olho não tem, né? A câmera pode mudar o seu sensor. Enquanto nós temos apenas um sensor que joga para o cérebro, você pode alterar esse sensor e ele capturar em frequências diferentes. Por exemplo, no infravermelho, nós podemos, com a câmera apropriada, podemos enxergar no infravermelho, no raio-x, no ultravioleta, como nós temos aqui. Então, essas diferentes formas, né, de se registrar uma coisa facilita, né, na pesquisa científica. Por quê? Porque a gente não fica limitado à nossa visão apenas, né? Na visão humana tem esse limite. Existem câmeras, né, que são mais aprimoradas, por exemplo, as câmeras DSLR, né? Esse DSLR significa Digital Single Lens Reflex, né? É uma câmera digital de uma lente reflexiva, que tem reflexão, né? Então, aqui tem um esquema dessas câmeras, que a gente costuma ver quando existem fotografias oficiais, né? Você vai, essa câmera é melhor. Por quê? Porque ela tem um conjunto de lentes que servem para filtrar determinados comprimentos, deixar a imagem mais nítida, né? Ela tem um espelho, né, que reflete para a sua visão direta e tem um sensor de alta qualidade. Essa qualidade faz com que a imagem fique melhor. Então, a câmera depende do seu sistema óptico e também depende do seu sensor. Se você tiver um sensor bom, mas um sistema óptico não muito bom, não resolveu nada. Então, você tem que ter os dois. É por isso que essas câmeras são de melhor qualidade. Existem alguns fatores, como, por exemplo, você vai tirar uma foto, depende do tempo de exposição da foto. Então, se você observar bem uma câmera como essa daqui, à esquerda, ela abre e fecha esse diafragma, né, muitas vezes. Quantas vezes ela abre? Então, a velocidade da abertura desse diafragma, né, essa abertura abre e fecha, que velocidade? Então, existe o tempo em segundos com que ela abre. Então, por exemplo, essa foto aqui, você consegue ver as gotas de água caindo no chafariz, porque a foto foi tirada em 1/1000 do segundo, 1 milésimo de segundo. Aqui 1/25, aqui 1/25 e aqui 1/15. Isso quer dizer que quando você tem um movimento, a velocidade com que você tira a foto é muito importante. Aqui à direita, vocês podem ver, ó, se eu tirar uma foto de uma pessoa correndo, por exemplo, 1/500, eu pego a pessoa como se estivesse parada. 1/250, assim, eu vou diminuir até 1/2 de segundo, aparece uma borrada porque aparece a pessoa várias vezes. Isso é importante na astronomia porque nós estamos na Terra e a Terra está girando, né? Então a gente vê as estrelas em movimento e esse movimento da estrela atrapalha a foto, né? Se você tirar uma foto do céu, a Terra girando, vão fazer riscos, né? Esses riscos vão aparecer na fotografia, né? Se você quiser tirar uma foto do céu, olha o que acontece do céu completo. Se você pegar uma câmera, né, apropriada e tirar uma foto do céu por muito tempo, né, o tempo de exposição aqui da ordem de minutos ou horas, por causa da rotação da Terra, as estrelas não vão aparecer pontos, vão aparecer arcos. Então, cada risquinho desse daqui é uma estrela que se mexeu para nós, mas na realidade a Terra que girou. E todas elas giram em volta de um ponto. Que ponto é esse? É o polo. Então, aqui no sul, no hemisfério sul, né, onde nós estamos, esse polo é o polo sul, no norte é o polo norte. Então, você tem que levar em conta essa rotação da Terra na hora de tirar uma foto, né? Porque senão não vai ficar boa a foto, né? Pode ficar bonita, como essa daqui, né? Mas para a astronomia a gente quer os objetos separados, né? Existe a sensibilidade que você vai tirar, né? Essa sensibilidade, existe uma norma, né, de medida dessa sensibilidade, que é ISO, chamado, ou ASA, né?
Antigamente se chamava asa, né? Aí você comprava um filme, uma película para tirar foto, que tinha 200 asas, 500 asas, e assim por diante. Hoje em dia, nos dispositivos eletrônicos, né, você, se o seu dispositivo, ou o celular, ou então uma câmera fotográfica tiver essa regulagem, né, vem escrito ISO, ISO 100, ISO 200, 400 e assim por diante. Ele mede a sensibilidade. Então aqui, por exemplo, essa primeira foto, essas 4 fotos, 5, né, 5 fotos que estão aqui, elas foram tiradas no mesmo lugar, na mesma hora. Mas qual é a diferença? Aqui foi em ISO 100, 200, 400, 800 e 1600. Essa ficou bem mais clara. Então, o que acontece? A quantidade de luz, né, foi entrando. Quanto maior o ISO, maior a sensibilidade à luz, entra mais luz. Se você botar um ISO 1600 e tirar uma foto dentro da sua casa, com a luz acesa, por exemplo, vai ficar tudo branco. Por quê? Porque entrou muita luz. Então, você tem que regular a quantidade de luz. E isso é regulado por essa simbologia, né, esse padrão chamado ISO. Você pode também, se você tirar uma foto do céu, para não ficar ele todo riscado, o que você faz? Você tem que colocar um clock drive. Né? É um motor que fica no instrumento, pode ser um telescópio, né? Aqui uma câmera acoplada ao telescópio, né? Ou então a própria câmera ou celular acoplado numa base do telescópio que tem um motor. Esse motor, ele gira para descontar o movimento de rotação da Terra. Ou seja, esse motor, ele tem um ciclo de 24 horas sobre o eixo polar. Então, em um telescópio, se você for tirar foto assim, eu tirei uma foto, mas saiu borrada. Por quê? Porque a Terra girou. Você demorou muito tempo. Então, tem que ter um motorzinho para acompanhar esse movimento da Terra. Tá? Existem vários dispositivos captadores, né? O seu celular tem um dispositivo captador, a sua câmera tem. E esses dispositivos podem ser basicamente CCD, né? São 2 tipos básicos. CCD, que significa Charge Coupled Device, né? Charge Coupled Device, dispositivo de carga acoplada, né? Ou então CMOS, né? Que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor. Esses CMOS e o CCD são dispositivos, né, que eles fazem uma coisa muito simples. Eles pegam a luz, né, e essa luz eles transformam em sinal elétrico. Então, a carga elétrica, né, nessa figura central dá para ver, a carga elétrica, ela fica variando e faz um sinal 1 ou 0, que é um sinal digital utilizado na informática. E muitas câmeras de telescópios, como essas aqui, à direita, né, eles utilizam esses dispositivos para capturar imagens. Né? Para você também não se perder no meio da sua foto do céu, costuma-se usar alguns aplicativos de apoio. Né? Você pode colocar no seu celular, você vai lá para fora, vamos tirar uma foto do céu agora. Aí, de onde? Onde é que está tal constelação? Então, existem hoje aplicativos gratuitos, muitos deles, que você pode ver o céu em tempo real. Né? Alguns deles, como por exemplo o Stellarium, né? O Stellarium, ele é gratuito para computador. Você pode botar no computador ou no tablet que tem Windows, também é gratuito. Ou então no celular, que paga bem pouquinho também. Outros, como Carta Celeste, e muitos deles são gratuitos. E eles mostram a posição que o céu está naquele momento para você saber exatamente o que você está fotografando. Né? Existe um kit básico para um amador. Então, se você tem, não tenho telescópio, não tenho câmera profissional, não tenho nada, só tenho um celular. É possível tirar fotos do céu? É. Com um simples celular, você pode tirar foto do céu, só que para ficar melhor, melhor um tripé. Por quê? Porque você sabe que mexeu com o celular, né? Você tem que ficar por um tempo. E se você tirar uma foto do céu, pelo menos assim, uns 16 segundos, 15 segundos, para poder capturar as estrelas. Se você fizer isso na cidade, né, com muita iluminação perto, o céu vai ficar muito claro. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir para um lugar escuro, né, e regular esse tempo de exposição a essa escuridão. Alguns celulares vem escrito modo noturno para você tirar foto do céu, e outros são do tipo Pro, ou seja, eles imitam uma câmera profissional. Quando ele imita uma câmera profissional, ele tem um registro de tempo, né, de ISO, né, que você pode controlar e fazer com que você tenha a melhor imagem. É claro que na astrofotografia, uma regra geral,
você tem que tirar muitas fotos para ver qual que ficou melhor. Por quê? Porque às vezes você não tem o controle de todos os fatores, né? Aquela área do céu é mais clara, mais escura, a iluminação da cidade próxima está atrapalhando, né? Então tem muitas coisas que você leva em conta. Então a parte prática é muito importante, né? Existe um kit básico aqui para o astrônomo amador, que é o dispositivo, ou câmera ou celular, e um tripé. Para isso, o céu tem que estar escuro, limpo, usar um tripé, a câmera ou celular, regular o ISO, né? E quando você tem muita sensibilidade à luz, né? Você bota ISO 800, 1000, 3000, você vai obter mais luz, porém de menor qualidade. Então, se você botar ISO 100, você vai ter o máximo de qualidade ali, mas menos luz. Então, a regular quantidade de luz e qualidade é importante na hora de fazer esses dois parâmetros, né? E você pode também adaptar o seu celular a um pequeno telescópio, né? Então, aqui, por exemplo, existem adaptadores no comércio, como esses aqui, à esquerda, em que você pode comprar e conectar a um pequeno telescópio, né? E tirar fotografias como essa daqui, da Lua, né? Onde podemos ver as crateras aqui direitinho. Essa aqui tenho certeza que porque foi eu que tirei com um pequeno telescópio. Você acopla um celular e consegue tirar fotografias como essa de Saturno também, é possível observar. E existem vários adaptadores aí no comércio para isso, né? Para fotografar o Sol, né, é mais complicado, porque o Sol brilha muito, nunca se deve colocar um instrumento óptico diretamente ao Sol, né, porque pode queimar a sua retina, né, ficar cego, né, se você olhar por muito tempo. Então, para um telescópio, por exemplo, a gente coloca um filtro. Então, existem filtros que você pode observar o Sol, como essa foto aqui do Sol, na faixa visível, né, você vê as manchas solares aqui, tem manchas solares, com filtro especial. Aí tem que comprar numa loja específica de telescópio. Ou então, você pegar o seu pequeno telescópio e projetar sobre um papel. Nunca olhe diretamente no telescópio. Nunca, né? Essa projeção você pode fotografar. Como, por exemplo, aqui à esquerda nós temos uma projeção de um eclipse. Ó, a luz está passando na frente do Sol, aí projeta numa superfície branca e você vai lá e tira foto daquela superfície, sem perigo nenhum. Então a gente deve sempre tomar cuidado na hora de tirar foto do Sol, como também os astrônomos profissionais usam filtros bem sensíveis, né? Aqui embaixo, por exemplo, essa fotografia laranja aqui é a fotografia do Sol, só que em outro comprimento de onda, do hidrogênio alfa, né? Nós sabemos que o Sol é basicamente feito de hidrogênio, e o hidrogênio tem camadas, né, em que ele pula, que ele salta na sua órbita. Então a mais importante, que descreve mais essa, a camada do hidrogênio alfa, o nível alfa, né? Aqui nós temos alguns exemplos de fotografias, né, como essa bela foto aqui, tirada pelo telescópio Hubble, né? O telescópio Hubble observa um nível de detalhes, né? Cada pontinho e nuvens. Como é que você capta uma nuvem dessa? Tem que ter um tempo de exposição muito grande, horas às vezes, né? Tem telescópios que passam dias tirando a foto da mesma galáxia, da mesma nuvem, da mesma nebulosa. Por quê? Porque é o tempo necessário para sensibilizar. E por isso ele tem que ter um controle, aqui você pode ver o Hubble, né? Ele tem que ter um controle super preciso para poder manter a mesma imagem focada, né? Aqui outro exemplo de astrofotografia, né? A galáxia Centaurus A, né? Que é tirada pelo Observatório Europeu do Sul, né? Eu estive lá nesse até, visitei esse observatório. Aqui uma imagem da Centaurus A. Então esses corpos, quando tem nuvens, precisam de tempo de exposição maior, né? Por isso que para tirar uma foto da galáxia é necessário. Para não errar, ele utiliza lasers. Aqui você pode ver um telescópio. Ele usa as lasers que projetam no céu uma estrela virtual. E essa estrela virtual, ele serve para guiar o telescópio, né? Podemos também observar em outras frequências, né? Fotos em outras frequências, basta mudar o sensor. Aqui, por exemplo, eu tenho a nebulosa do Caranguejo, a N1. É uma estrela que explodiu, né? Essa estrela explodiu e deixou esse resto aqui. Isso aqui é no visível, se você olhar com um telescópio, você vai ver isso. Mas em infravermelho é assim, ó, desse jeito aqui. Em rádio é desse jeito aqui. Um sensor
na frequência de rádio. Em ultravioleta é essa daqui, ó, em raio-x, em raio gama. Esse raio gama tem que botar um telescópio fora da Terra, porque o raio gama não chega aqui na superfície. E como fotos do Sol também, a gente tem várias fotos aqui do Sol, no visível, na luz visível, em ultravioleta, infravermelho. Então a vantagem da astrofotografia é que nós podemos ver o céu de uma maneira diferente também, em outras frequências. Então demos uma olhadinha na astrofotografia, né, somente para a gente ter uma visão geral, e que no futuro, uma das áreas em que o cientista pode trabalhar é nessa área de fazer sensores diferentes, de captar informação diferente dos astros e contribuir com a astronomia. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.